Eu vou ler para vocês agora, tá? O documento assinado pela Jennifer Natália Pedro, como ela procurou a polícia para confessar tudo e o motivo. São 5 parágrafos aqui que me deixaram enojado. Vem para mim. Que me deixaram com a certeza de que essa menina só vai ter jeito se ficar na prisão perpétua ou se tiver pena de morte, que eu acho que o Brasil não está pronto. Então, que tenha prisão perpétua, gente. Vocês não vão acreditar comigo. Antes disso, quero dar boa noite ao Bernardo Armani. Bernardo, antes de tudo, eu sei que você está com a Valéria, que é a tia da Isis Helena. Pedi para que você consultasse ela, se ela quer acompanhar conosco o relato aqui da confissão, a critério dela. Sim, Bate. Boa noite a todos. A Valéria aqui ao meu lado. A gente sabe que a família do Rafael, né, o pai da Isis Helena, desde o começo ficou em cima da polícia, né, querendo saber detalhes da investigação, querendo ajudar no que fosse possível. Você aceita ouvir agora na íntegra a confissão da Jennifer que o Bate está prestes a ler? Eu só não aceito como eu preciso ouvir essa confissão. Eu quero ouvir essa confissão. Eu quero. Valéria, boa noite. Mais do que nunca. Oi. Oi, Bate, boa noite. Valéria, olha, eu já trabalho em televisão há 25 anos, com programas que abordam investigação, acho que já são 14 anos. Eu já vi de tudo, tá? A mãe, porque nasceu com a pura maldade de jogar a filha pela janela, de matar a filha por maus tratos, por causa do choro da criança. Agora, o motivo pelo qual a Jennifer diz ter matado a sua sobrinha é algo assim, de uma prepotência, de um egoísmo, de um orgulho, motivado por uma briga de marido e mulher. Como é que você pode, por causa de um orgulho entre uma rixa de família, se negar a dar atendimento, a dar um carinho, a salvar a vida da sua própria filha? Portanto, se você me permite, se você quiser continuar aqui conosco, você pode ficar no ar ao vivo, como eu faço sempre com os entrevistados, mas é um depoimento barra pesada. Só que se eu não contar isso para as pessoas, se eu só falar o que ela disse, ninguém vai acreditar. Portanto, eu vou mostrar. Quem sabe alguma autoridade em Brasília perceba que o que é um coronavírus perto de uma Jennifer Natália Pedro? Perto de um vírus que mata muito mais que essa porcaria de impunidade nesse país. Bate, eu quero ficar sim. Eu acho que talvez eu não esteja preparada para o que eu vou ouvir, mas o pior já aconteceu, que é a morte da nossa Isis Helena. Então, a partir de agora, eu preciso ouvir porque eu clamo por justiça. Eu clamo por justiça, a minha família clama por justiça. Não vai trazer a lei de volta, não vai. Mas quem fez isso precisa pagar, pelo menos para dar um pouco de paz aos nossos corações. Ontem eu vi a dona Débora, que é outra tia, dando entrevista. Achei ela um ser muito evoluído, porque eu confesso que não ficaria só satisfeito em saber o que fizeram com meu filho. Eu quero que vá até o fim. Até o fim. Se alguém faz algo contra o meu filho, eu faço questão de ir até o fim. E que coma o pão que o diabo amassou na cadeia. Então, se você me permite, eu vou ler. Doutor Guastelli, o senhor quer ouvir comigo aqui? Quer ouvir? Favor. Não quer ouvir de novo? O que o senhor prefere? Não, eu vou ouvir, Bate, e digo já para a família e repito, tá? A justiça será feita, tá? Porque ela privou o direito à vida dessa criança. Isso é repugnante, né? Por uma briga entre famílias, tá? Ela colocar o egoísmo dela, né? A prepotência dessa pessoa, desse ser humano. Não é nem ser humano. Isso não podemos chamar de gente, de mãe, como eu disse anteriormente, tá? Eu vou batalhar pela justiça, que a justiça seja feita e ela pegue a pena máxima, que é prevista em lei. Deveríamos ter prisão perpétua aqui no Brasil, porque se fosse nos Estados Unidos, Bate, com certeza esse caso, se não fosse prisão perpétua, seria pena de morte. O meu medo é que no meio do depoimento o senhor vai ver algo, que daí eu vou tirar a dúvida com você, Guastelli, se são palavras dela ou da delegada, porque se for palavra da delegada, eu já vou te adiantar, vamos botar essa menina na rua, hein? Se o que tiver aqui no meio, eu vou tirar essa dúvida com você. Se for palavras da delegada, vamos botar essa menina na rua. É bom você abrir o olho, Guastelli. Ouve só, gente. Depois de cientificado da acusação que lhe é feita dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calada e ter assistência de advogado, ela passou a ser interrogada pela autoridade, respondendo o seguinte: neste ato está assistida por seu advogado, Dr. João Benedito Camilo Pellicer,
Isso significa que o advogado está na sala ou ela é só assistida? Ela tem um advogado? Não, tem um advogado presente no ato do depoimento. Tanto é que a gente percebe que esse depoimento foi colhido na DIG de Mogi Guaçu, perante a autoridade policial lá, a doutora Edna. Mas peraí, dia 18 foi quando? Sábado. E como é que segunda-feira ele falou que não estava sabendo, o advogado, o Zamataro, que a menina tinha confessado? Estranho, hein? Desculpa, com todo o respeito, Bate, ao colega lá, é que infelizmente, né, a gente percebe, tá, que o caso tomou uma proporção que ele não imaginava, tá, e ele não quis informar, né, para a imprensa o que estava ocorrendo. Porque eu verifiquei aqui, estou com cópia desse depoimento, tem a assinatura dele, tá, e consta, né, a presença dele no termo. Doutor, então não adiantou nada o senhor mentir para mim segunda-feira. Olha só como a mentira tem perna curta. Respeito o trabalho do senhor, mas eu acho, doutor João, que não precisava disso. Se o senhor no sábado descobriu que sua cliente confessou, se o senhor estava presente nessa confissão, o senhor que no sábado mesmo renunciasse, ou então dissesse que mudou a ideia e continuasse no caso. Agora, o senhor acha o quê? Que eu tô aqui para brincar? O senhor acha o quê? Que eu tô aqui para passar tempo? Que eu tô em quarentena no estúdio da Record? O senhor tá de brincadeira, doutor João? Onde é que fica a credibilidade do senhor? O senhor tem duas oportunidades, imagino como profissional ético que é. Ou não fala nada, ou se cala, ou fala a verdade. Agora, mentir, doutor? Já sabendo que a menina confessou e o senhor já tendo dito que se confessasse, o senhor abdicaria do caso? Ou o senhor quis me enrolar aqui na segunda-feira porque estava atendendo a um pedido do delegado, que hoje às 8 horas da manhã queria dar coletivinha com um monte de microfone, com um monte de holofote para contar o que aconteceu com essa moça, com essa criança? O senhor acha mesmo, delegado, que eu ia permitir, sabendo que já havia confissão do crime e sabendo que a moça já tinha falado que matou a filha, o senhor acha que eu ia deixar essa tia, a dona Valéria, a Débora, o Rafael, que é o pai, a Manuela, que é a madrasta, o senhor acha que eu ia deixar mais 1 hora essa família sem saber da verdade? Aqui não é novela não, doutor. Aqui não é novela, o senhor pode até pensar que isso aqui é novela, mas aqui é vida real. Aqui nós trabalhamos com pessoas humanas. Aqui é gente de carne e osso, doutor. Muito me admira agora esse advogado falar que não sabia de nada e tá aqui assinado no nome dele no sábado. Que palhaçada é essa? Cadê o respeito com a vida humana? Cadê respeito com o pai? Cadê respeito com profissão? Aí depois vai lá para a OAB reclamar de mim. Reclama quanto quiser. Pode reclamar quantas vezes quiser. A OAB vai saber do que eu tô falando. Poxa vida, gente. Vamos começar a tratar o ser humano com mais respeito. Vamos começar a tratar as pessoas não como papel. Vamos esquecer esse nome cliente. Vamos tratar como companheiro, como amigo, como semelhante. Eu, hein? Falou pra mim na segunda que não sabia de nada. E que se descobrisse que ela tinha confessado ia abdicar o caso. Aí viu que a casa caiu porque o Bate foi lá e descobriu sim que tinha confissão, ao contrário do que a polícia dizia. Só tô fazendo o meu trabalho. Mas que falta de respeito com semelhante, gente. Sim. Ó, o advogado ligou agora, doutor João, falando o seguinte, que ele não disse a verdade pra gente, porque o delegado tinha pedido para não contar a verdade, porque a verdade seria dita numa coletiva. Delegado, o senhor só pode estar de brincadeira com o Brasil. Eu duvido que essa seja a orientação da Secretaria de Segurança Pública. Eu duvido. Não é possível. Se o João Dória, que é governador de São Paulo, souber disso, que vocês estavam esperando montar uma entrevista coletiva 2 dias depois, e uma família esperando saber há 2 meses o paradeiro de uma criança, e o senhor querendo holofote, delegado, o senhor querendo câmera, delegado, o senhor querendo microfone, delegado. É mais importante aparecer na televisão bonito do que fazer o seu trabalho e falar a verdade para a família? Que falta de respeito é essa nesse país? Está virando baderna? Está virando bagunça? Onde já se viu?
Doutor João, que tenha servido de aprendizado para o senhor. Coloca o ser humano na frente. Deixa delegado falar. Deixa delegado falar. Quer aparecer? Eu já falei para ele, podia ter dado entrevista na emissora que fosse. Se não vai com a minha cara, se não gosta do Cidade Alerta, se não gosta da Record, o problema é dele. Mas faça o trabalho dele e conte para a família o que aconteceu. Não esperasse mais um dia, não esperasse mais uma terça-feira inteira de feriado para 8 da manhã aparecer bonito de barba feita falando que é o bonzão, batendo no peito que resolveu. Igual foi do caso da Rayane de Mogi das Cruzes. Delegado que até então era meu amigo de consideração lá de Mogi das Cruzes, que não vou nem falar o nome, um cara que é competente, dando entrevista aqui para o Cidade Alerta. Não, veja bem, nós estamos atrás desse bandido, nós estamos atrás do assassino da Rayane. E eu digo aqui, olha, doutor, eu acabo de receber uma informação que a polícia militar prendeu esse homem, ele se chama tal, ele é bombeiro civil e ele confessou ser o assassino da Rayane. E aí esse delegado que eu considerava como amigo disse, não tem nada disso, isso é mentira. A partir do momento que o Cidade Alerta reporta isso, Mogi das Cruzes e Guararema viraram uma panela de pressão. Promotor público correndo atrás para ver agora que o Cidade Alerta tinha informado que já sabia quem era o assassino, o delegado pensando o que vai fazer uma vez que o Cidade Alerta descobriu, porque eles queriam dar no dia seguinte também às 8 da manhã uma entrevista coletiva para mostrar o assassino. Enquanto tinha uma mãe, que por sinal me mandou uma mensagem linda esses dias, a mãe da Rayane, falando que me conhecia desde pequeno. Uma mãe esperando saber quem matou a filha dela e vocês vão esperar uma entrevista coletiva? Vocês querem plateia? Querem público? Vamos botar a humanidade na frente? Vamos botar o respeito ao próximo na frente? Pelo amor de Deus, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Se coloca no lugar. Você querer uma resposta da polícia, a polícia querer esperar uma coletiva para contar para a família o que aconteceu, para acabar com a angústia da família, tem que esperar a coletiva? Que mané coletiva é essa? Coletiva tem que fazer de Covid, para dar informações para o povo como se preservar. Coletiva tem que dar prefeito para falar os passos para o município, para conter alguma situação dramática. Não para contar para a família o que aconteceu, afinal de contas. Pesado, hein? Difícil trabalhar dessa forma, bem difícil trabalhar dessa forma. Não tem como segurar a paciência não, hein? Doutor João, nunca mais faça isso, doutor João. Pedido meu, de coração, doutor João. Eu vi nos seus olhos no primeiro dia, o senhor realmente falou que se a menina fosse inocente, o senhor largaria o caso. Agora, para agradar delegadozinho, não coloque na frente os interesses para saber quem vai aparecer. Não coloque interesse de corporação, coloque o coração na frente. Porque a gente pode perder na primeira vez, mas Deus vai ver o teu coração puro e honesto e vai te recompensar lá no futuro. Pois bem, vamos lá. Desculpa, viu, Valéria, pelo desabafo aqui, mas é difícil aceitar que vocês sejam informados só numa coletiva, sabe? Ninguém tem a coragem de pegar o telefone na polícia e ligar e acalentar o coração de uma tia, de um pai, de uma madrasta. No dia 1º de março, por volta de... Tudo bem, Bate. A gente agradece o empenho de vocês. Obrigado. No dia 1º de março, por volta das 7 da noite, Helena... Na verdade aqui tá errado, não é Helena, né? Jennifer e seu filho Anthony já estavam dormindo. Por volta da meia-noite de 2 de março, ela constatou que Helena estava com febre, tendo tirado sua temperatura, que acusou 37,7 ou 37,8 graus. Fato que fez com que desse remédio ibuprofeno, 8 gotas. Em torno de 3h30 da manhã, deu uma madeira de leite com mucilon para Isis. Por volta das 4 da manhã, a interrogada e Isis dormem. Ela só deu 8 gotas de ibuprofeno, hein? Seu celular despertou às 6h15 da manhã e acordou. Quando ela acorda, vê que Isis Helena estava fria. Viu que tinha espuma no canto da boca e leite nos cantos da boca, estava de barriga para cima, estava morta. Ficou desesperada, pensou em acionar o SAMU. Óbvio, você tem uma criança especial em casa. Você não é médico para saber se realmente a criança está morta, concorda? Quem que decreta a morte? É médico. Essa é uma Jennifer que é uma desocupada, uma péssima de uma mãe, uma irresponsável que não tinha capacidade de saber se a menina estava morta ou não. Ela
agora que me revolta, prestem bem atenção, gente. A mãe revela que pensou em acionar o SAMU. Pensou. Mas com medo que poderia lhe acontecer, já que a família do pai de Isis Helena vivia fazendo denúncias mentirosas no conselho tutelar, dizendo que batia nela. Além de estarem tentando na justiça ficar com a guarda da criança, ela não chamou o SAMU para socorrer a filha porque ela tinha medo com o que aconteceria com ela e não com a criança. Ela tinha medo de ver a retaliação que ela poderia sofrer por sua irresponsabilidade, gente. Ela deixou de dar oportunidade para a filha voltar à vida, para que os médicos tentassem de tudo, tem remédio hoje moderníssimo para reanimação. Ela não chamou porque ela tem medo de como ficaria a imagem dela perante a família do marido. Ela ficou com medo de sua segurança, pois a região onde morava é perigosa. Então o que ela faz? Ela não chamou o médico para atender a filhinha dela, porque ela tem medo que, se por acaso mesmo a menina estivesse morta, iam bater nela no bairro, iam bater na porta dela, cobrando uma explicação dela. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão vendo o tamanho da gravidade dessa história? Uma mãe que priva a bebezinha de 2 anos de viver por vaidade, por orgulho, por ego, para não dar o braço a torcer. Ela queria mostrar para todos que sempre foi uma grande mãe. Ela queria esfregar na cara do pai do Rafael que sempre foi a mulher que ele quis reconhecer. Então o que ela prefere fazer? Esconder o corpo da criança do que assumir que é um lixo. Diante disso, com medo de sua segurança, porque onde ela mora é perigoso, a bonita decidiu sumir com o corpo de Isis Helena. Às 6h55 da manhã, ou seja, 40 minutos depois que ela teve chance, porque ela pensou em ligar para o SAMU. Ela então ela sai de bicicleta, com a criança morta em casa. Ela leva o menino de 3 anos para a creche, a filha morta em casa. Depois, vai de bicicleta até o trabalho do padrasto buscar a chave de sua mãe, onde pega uma moto. Com essa moto, a mãe volta para sua casa na Rua Espanha, coloca a Isis dentro de uma mochila. Vocês se lembram daquela imagem? Infelizmente a gente não achou aqui. Mas era ela de costas na moto, com uma mochila nas costas e uma sacola. E essa ordinária ainda querendo discutir comigo. Ah, você tá falando que isso era sacola, é uma sacolinha. Lembram dessa discussão que eu tive com ela? Ela estava mais preocupada de falar, daqui a pouco eu vou trazer a entrevista da época, ela estava mais preocupada em falar que eu estava errando o tamanho da sacola do que de assumir o crime que essa... Tô com medo de falar um palavrão, que essa mulher prometeu. Que essa mulher cometeu. A mochila que a mesma apresentou na delegacia e que foi apreendida. Ela então pega uma sacola com refrigerante e sai com a motocicleta, se deslocando até o bairro Duas Pontes. Neste local, ela desce a pé até as pedras que margeiam o rio. Pega a Isis Helena da mochila, coloca na água, soltando a criança. Ela diz que a criança vestiu uma fralda, um body rosa, o mesmo que aparece a menina na fotografia. Esse aí, ó. É um body rosa, né, que ela tá? Eu acho que foi essa, exatamente assim, olha, essa roupinha. Ela vestia a fralda e um body rosa, o mesmo que ela aparece na fotografia postada nas redes sociais. Exibida tal fotografia da filha, ela reconhece a roupa como sendo a mesma que Isis usava quando a colocou no rio. Viu que a filha afundou e depois boiou, sendo levada pela correnteza. E ela não fez nada. Ela não fez nada.
você colocar a sua filha pequena, esse docinho de menina, na água e você joga a criança como se fosse lixo e ela não fez nada? Como é que pode a própria mãe fazer isso, gente? Em seguida, ela retorna para casa, levando a mochila. Depois de ter deixado o corpo da filha no rio, ela sai para ir ao supermercado Cubatão, o fazendo de motocicleta, tendo sua avó ido a pé. Após ela sacar dinheiro, sai com a moto e vai visitar o seu filho, que mora com o pai, lá ficando por 20 minutos, retornando para casa em seguida. Ela mata a filha, joga a criança no rio e vai bater papo na casa do ex-marido. Quando chega na casa dela, ela vai conversar com a avó, que estava no quintal. Retira algumas roupas da máquina e depois vai para o seu quarto. Logo em seguida sai do quarto e vai perguntar para a avó se ela tinha visto a Isis Helena. A avó disse que não viu a Isis e então ligou para sua mãe, dizendo que a Isis tinha desaparecido. Ou seja, aqui ela confessa ter enganado a avó que morava com ela e a mãe. Todas as vezes que saiu, não levou o celular, que ficou carregando. Apenas pegou o aparelho para ligar para sua mãe e quando saiu para a delegacia para fazer queixa do falso sequestro de Isis, não contou nada do acontecido para ninguém, nem para sua mãe. Portanto, agora que vem a minha dúvida, Guastelli, portanto, não teve culpa na morte de Isis Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Portanto, não teve culpa na morte de Helena, mas apenas na ocultação do cadáver. Aqui é ela quem está dizendo ou é a delegada, o Dr. Guastelli? Não, é ela, Bate. Eu li e reli esse trecho várias vezes, tá? É ela que está afirmando que, vamos dizer, ela não teve culpa de matar a filha. A única coisa que ela fez, ela ocultou o cadáver. Só isso. Ah, só isso? Uma coisa simples, só isso, matou, jogou no rio lá como se não fosse nada, fosse um objeto, né? Mas o senhor acredita? Quem é objeto é ela. Eu quero saber como é que a criança morreu, tomando só 8 gotas de ibuprofeno. Eu não acredito nisso daí. Eu acho que realmente, né, ela tem culpa aí, tá? Houve dolo dela, dolo eventual de ela ter dado excesso de remédio, ela não tá contando a verdade, tá? E mesmo porque, né, Bati, por que os cães farejadores, né, foram apontar naquela região do Rio do Peixe, entre as duas pontes? E por que ela não tá contando que foi fumar maconha aqui depois que a filha que a filha morreu? Exatamente, ela sempre esquece, né? Em todo depoimento ela esquece de uma parte, né? Deu o primeiro depoimento, o segundo, o terceiro, o quarto, ela sempre vai esquecendo, ela vai fracionando, né, as ideias dela. Ela foi fumar maconha pra quê? Pra dar uma relaxada? Ela acho tava que tensa sim, né, porque Bati? tinha acabado de jogar o corpo da filha no rio, né? Com certeza, né? Quer falar alguma coisa, ô, dona Valéria? Olha, Bati, perante tudo isso, só faz aumentar aquele desejo que a gente já tinha. Que parece uma palavra forte, mas é desejo sim de vingança. Forte foi o que fizeram com a minha sobrinha. Forte é o que a minha família está passando. Forte é esse pesadelo que a gente está vivendo, que não dá para acreditar que tem alguém capaz de fazer algo de tão mal para uma criança tão linda, tão indefesa, tão inocente e tão feliz. Então, o nosso desejo é sim, de vingança sim, de que a justiça seja feita sim, porque não vai trazer a Helena de volta, mas vai dar bastante alívio aos nossos corações. Quem garante... E eu peço também que... Sim. Perdão, eu interrompi você porque tem um atraso. Quem garante... Você ia me pedir algo. Não, eu ia falar que eu peço também que esse caso da nossa Helena não fique por isso mesmo, que sirva de exemplo para outras pessoas. Que quando tiver crianças pedindo socorro, quando tiver família do bem querendo cuidar dessas crianças, que a sociedade, que as pessoas envolvidas tenham um olhar mais carinhoso em relação a isso. Porque hoje nós estamos vivendo um luto, uma dor, nós estamos vivendo um velório sem corpo,
por causa de uma pessoa que não tem amor nem nela mesmo. E isso dói demais em todos nós. Não É humano. inadmissível o que a gente está passando. Não é humano inacreditável. mesmo. Nós não humano. tivemos o direito de cuidar da Helena, nós não tivemos o direito de ver ela crescer, de dar o amor que ela precisa e nem de dar um enterro digno. Isso sangra, sabe, Bate? Isso é muito difícil. Dói. É muito difícil. Dói. E me dói o momento, né, que a criança, a única coisa que pode se apegar é na mãe, né? Nos pais. Que 2 aninhos ali, Sim. a única coisa que pode Sim. protegê-los é Deus e os pais. E na hora que ela precisava... Mas ainda se ela não tivesse quem cuidasse dela. Então, mas, poxa, se deu ruim ali na hora, sei lá, se por ignorância dela em dar remédio ou por qualquer outro motivo que eu já vou elencar qual, não deu a oportunidade para chamar o SAMU? Porque não queria expor a casa dela, não queria se expor com a vizinhança, não queria dar o braço a torcer para a família de vocês, que realmente ela sempre foi a mãe porca que vocês diziam que ela era? Esse tipo de pessoa, Bate, não pode ser chamada de mãe, né? Ela é genitora. Ela é genitora. Porque os próprios animais não abandonam seus filhos, no pior momento. Então, mãe da Isis Helena, a Isis Helena teve mãe? Não, ela teve uma pessoa que gerou ela pra gente, mas que infelizmente tirou ela de nós também. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Para vocês, tem mais Cidade Alerta amanhã. Obrigado por nos acompanhar até agora. Muito bem, para você que continua comigo, olha, segue aqui. No dia 23 de março, os policiais, juntamente com a interrogada, reconstituíram a trajetória que afirmou ter feito no dia do sumiço, ou seja, que havia estado na Praça da Árvore preocupada com o monitoramento das câmeras, quando na realidade tinha ido para o bairro Duas Pontes, resolveu no dia 24, sem nada falar para o seu advogado, procurar policiais civis para dar a versão que ao menos coincidia com as Duas Pontes, ou seja, Igreja do Virgulino, que é caminho para Duas Pontes. Está arrependida de não ter solicitado o SAMU e, em face do desespero, ter ocultado o cadáver da sua filha. Agora me digam, alguém acredita que ela está arrependida? Alguém acredita que essa megera se arrepende de tudo que fez? E eu pergunto para vocês, uma criança em 2 horas morrer por causa de 8 gotas de ibuprofeno? Quem garante que essa menina não morreu vítima de maus tratos e ela sumiu com o corpo para não ter prova de crime doloso? Quem garante que essa menina não matou a criança tudo de forma premeditada, achando que era um crime perfeito e pode até virar um crime perfeito? Porque se os delegados desse caso a indiciarem como homicídio culposo, o juiz vai falar, a mãe já perdeu a sua filha, maior punição que essa não tem, solta ela. Tô errado, doutor, que isso corre risco de acontecer? Pode correr, Bate, mas eu acredito, tá, que as autoridades policiais, diante desse depoimento, dessa confissão da Jennifer, tá, com certeza vão enquadrá-la como homicídio doloso, dolo eventual, tá? E ela é aquela coisa, né, Bate, se ela não quis se expor, né, para os vizinhos, como ela disse que não ligou para o SAMU, né, agora ela é fichada no mundo inteiro, né, como a péssima mãe, né, quer dizer, não é mãe, né, a péssima pessoa, péssimo ser humano. Dona Valéria, eu lamento muito, tá? Eu lamento muito, a gente vai até o fim para que essa moça não seja solta aí, para que o que der para a gente arranjar de encrenca, vamos achar pelo em ovo, para que essa mulher apodreça atrás das grades. Se depender de mim, só sai de lá morta, por velhice ou por doença. Ô, Bate, eu agradeço demais a atenção de vocês, o empenho da TV Record, dos repórteres, dos policiais envolvidos, do carinho, o afeto do mundo todo com a gente. O doutor Guastelli, como a minha irmã falou ontem, que foi um anjo que entrou na nossa vida, porque se hoje a gente vive um luto é porque nós encontramos resposta. Não é a resposta que a gente queria, mas a gente já consegue saber o que aconteceu e que, infelizmente, hoje não temos mais Helena nos nossos braços. A gente não vai poder amar ela, dar o amor que ela merecia. Mas sabemos que ela está melhor que nós morando com o Papai do Céu. Agradeço de verdade toda essa oportunidade que vocês têm nos dado de poder colocar todo o nosso pensamento e todo o nosso sentimento. Nossa gratidão ao Brasil, a todos vocês de verdade. Obrigado, Bernardo Armani. Obrigado também ao Dr. Guastelli.